Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Flamengo venceu, jogando muito mal, contra o Santos na Vila Belmiro por 3-2. O Flamengo não fez uma boa partida, mas mesmo assim garantiu 3 pontos fora de casa. E eu quero que você responda aqui nos comentários o que você achou da partida do Flamengo contra o Santos. Antes da gente estar aqui reagindo ao corte dos comentaristas do Linha de Passe da ESPN, deixa o like, se inscreve aí no canal para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Bora reagir mais esse vídeo. Sobre Palmeiras e Botafogo, mas a verdade é que quem assiste o jogo das 6h30, Santos e Flamengo, quem para comparar com o jogo das 4, se pergunta se é o mesmo campeonato, se é o mesmo tipo de competição, se é o mesmo... Intensidade outra, né? Entrega dos atletas. Um Flamengo que, se o torcedor não estiver fazendo nada domingo à noite, olhou agora no celular, ou tá ligando agora para acompanhar com a gente, ó, pelo menos venceu, né? Não venceu o último jogo, mas agora venceu. O torcedor mais simplista, aquele que não quer consumir muito, não quer entender muito, não quer se aproximar muito, fala venceu. Aquele distanciamento. Agora, se a gente para analisar o que foi reclamado pelo próprio Sampaoli na entrevista após aquela derrota cachapante para o Red Bull Bragantino, que ele fala em passividade, não entendi o que aconteceu, mudou muito pouco para hoje. O que muda é o nível do adversário. Um Santos muito fraco e um Red Bull muito bem organizado. O Red Bull fez 4, fez o primeiro, não tinha... O Flamengo não tem poder de reação. O Santos hoje concede algum espaço ao Flamengo, mas mesmo assim é de se pensar que esse Santos muito fraco ainda finaliza mais que o Flamengo no jogo. O Flamengo que cada vez mais concede chances, cada vez mais aberto, marca cada vez pior. Difícil de explicar porque indicava alguma evolução pelos resultados até a parada da data FIFA, não necessariamente pelo desempenho. Hoje um desempenho sonolento, preguiçoso, burocrático, parece que fazia o gol, aí o Santos empatava, então esticava um pouquinho para fazer mais uma vantagem mínima, o Santos empatava, estica mais um pouquinho para fazer uma vantagem mínima e satisfeito com aquilo ali. Quem tentou dar um pouco mais de dinâmica era quem vinha do banco ou com alguma mudança ou cansaço. Agora, um Santos que eu não me lembro, sinceramente, você acompanha muito o Santos, Abel, de volume, de tantas chances, de um Santos que incomoda. Poucos times foram incomodados pelo Santos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a gente pode dizer que em algum momento, alguns momentos, em algumas fases do jogo, ele foi muito incomodado pelo Santos. Então diz muito sobre o que o Flamengo ainda não consegue fazer com maestria. A gente está vendo esse lance aí, um acompanhamento muito ruim de toda a defesa, principalmente do Léo Pereira, fica mais escancarado, sai muito na frente e chega muito atrás. Gol do Santos, então, ali empatando. O Flamengo já não fazia um grande primeiro tempo, apesar da vitória. Então, assim, o que tinha para evoluir do meio de semana, da quinta-feira para o domingo, só vejo o resultado como evolução prática. Porque depois não adianta quando ser derrotado, você fala, mas por que perdeu? Perde porque a gente tem que se debruçar sobre o desempenho. Não foi um desempenho dos mais brilhantes do Flamengo. Mais uma vez, a tal da passividade que o São Paulo criticou tanto contra o Red Bull Bragantino foi vista hoje em alguns momentos também. E preocupa, porque o campeonato do Flamengo não é para vencer o Santos por margem mínima. O campeonato do Flamengo é com investimento, com um elenco, com um grupo, com as mudanças que tentou fazer no comando técnico, é saber onde dá para chegar mais longe. Venceu o Santos como venceu na Vila, burocrático, entregou o serviço, virou a página 3 pontos, mas evoluiu muito pouco do susto que todo mundo, todo flamenguista, todo rubro-negro tomou com a passividade da última quinta-feira. Eu confesso que eu, assistindo ao jogo, tinha a impressão, às vezes, que o Flamengo estava em ritmo de treino do PAC. Primeiro tempo ali parecia aquele treino de 2 toques. O Flamengo tocando a bola e também me deu a impressão que o Flamengo pensava, a hora que a gente quiser, a gente vai lá e ganha o jogo. Mesmo quando o Santos fez os gols, empatou e tal, não sei se você teve essa impressão. Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer, ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino tava cansadíssimo. Boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E eu nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então, os times que enfrentam o Santos, eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians na semana passada, no meio de semana, que é um time que não consegue jogar bem contra praticamente ninguém, e se sentiu confortável para enfrentar o Santos. E eu fiquei com a mesma impressão que você.
Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco que ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... Mas bem no final de churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude, isso que eu ia falar. aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar. O Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa. O Flamengo é o time que mais concede finalizações do Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos. E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses 2 jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. Boa noite, sua Abel. visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador, que foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco. Evidentemente, só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que Não necessariamente, a partir da visão do dirigente. Não, peraí. Tem uma lógica. Não, sempre. claro. Sim, é lógico. Algumas diretorias não estão aprofundadas suficientemente nesse processo para que a gente tenha essa convicção. Mas é o que eu disse, eu suponho que a ideia tenha sido, pelo menos um dos motivos, né? O fato de ele ter sido treinador de Copa do Mundo, dirigido Chile campeão da Copa América, aquela coisa toda, talvez tenha pesado mais. Agora, quem acompanhou a carreira do Sampaoli aqui no Brasil, nos times que ele dirigiu, fora também, a seleção chilena, a seleção argentina nem tanto, entende que há nesses trabalhos uma mensagem. E essa mensagem ele mencionou várias vezes na sua entrevista coletiva de apresentação, quando ele disse aquilo que ele queria. Ele também mencionou as dificuldades que ele já sabia que teria, ou seja, vamos ter que antecipar etapas, não há tempo. Ele chega num momento do calendário, não só do campeonato, em que realmente é preciso fazer as coisas né, junto com as competições paralelas, administrando problemas, derrotas, etc. E ele vai tentando. Uma coisa é a gente entender que o Sampaoli se afaste um pouco daquilo que é a sua ideia principal de futebol para poder gradativamente adaptar o elenco do Flamengo àquilo que ele quer. E que esse elenco consiga fazer algumas vezes o que ele pede e que a gente tenha essa percepção quando o Flamengo joga. Esse é um time dirigido por Jorge Sampaoli. Dá até para entender que esses momentos sejam, ao longo de 2 meses e alguma coisa de trabalho, raros. Mas não dá para entender quando existe uma separação, uma distância tão grande, sendo que o próprio técnico vem a público dizer, olha, isso me preocupa. O termo que ele usou, o Pedro lembrou bem, foi passividade. É justamente o que jamais uma equipe dirigida por ele deveria, assim, transpirar. Especialmente depois de uma parada, né, que se imaginava que tivesse um efeito contrário, né? Que seria um crescimento, né? E só complementar para você, é a característica do Sampaoli e, em tese, a característica natural do grupo do Flamengo. E você não vê hoje, que foi um grupo, por muitas vezes, vencedor com intensidade. 0 passividade. Então, Exato. não casa. A questão física
que se aventou, né? Talvez o trabalho tenha sido tão forte durante esse período na parada de data FIFA que o time vai voltar lentamente ao momento em que, né, as pernas vão estar mais frescas e a gente vai poder ver o Flamengo um pouco mais elétrico em campo. Se você pensar no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo foi superado desde o minuto 1. Sim. Em todos os aspectos do futebol, inclusive o físico. Então, e não é que foi uma coisa assim, lá pela metade do segundo tempo deu para perceber uma queda. Não, o time já entrou Então, assim, não há condição de entrar em campo e mostrar a intensidade necessária, a intensidade exigida pelo Campeonato Brasileiro de uma maneira natural. Hoje foi um pouco melhor. Evidentemente, o resultado não se discute, isso é óbvio. É uma vitória fora de casa, é uma vitória em que houve resultados que interessam diretamente ao Flamengo, tanto os times que venceram como os que não venceram. Mas continua sendo difícil enxergar. Quando a câmera mostra o Sampaoli em campo, a gente lembra que esse é um time dirigido pelo Sampaoli. E o que a gente está vendo em campo não é. Então isso ainda é intrigante, eu imagino que deva ser intrigante para ele, acima de tudo. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, tudo bom? Boa noite, companheiros. Pois é, eu entendo todas as críticas feitas à atuação do Flamengo e acho que elas fazem sentido. As críticas ao jogo também, do ponto de vista técnico, porque assim, o eletrizante tem a ver, que a gente está lendo aí, tem a ver única e exclusivamente com o placar e com nada mais, com o fato desse placar ter sido alternado, né? Então, uma hora o Flamengo na frente. É um jogo divertido. É isso, um jogo divertido. Agora, entendo as críticas. Só acho que, assim, comparar qualquer coisa com o que a gente viu o Flamengo fazer no meio de semana, provavelmente a gente não vai conseguir até o final do ano. Ou melhor, com o que o Flamengo não fez no meio de semana. Porque eu acho que o nível de atuação do Flamengo, e eu concordo com vocês que hoje esteve muito abaixo do que esse time pode entregar e pode fazer, e ok, hoje poupando, por exemplo, o Arrascaeta, que é para mim indiscutivelmente seu melhor jogador do ponto de vista técnico, mas assim, é claro que esse Flamengo está muito longe do seu melhor nível. Só que atuações como essa, a gente já viu várias do Flamengo na temporada, no Campeonato Brasileiro. Eu cito, por exemplo, aquele jogo contra o Bahia, em que o Flamengo também venceu um time com 2 jogadores a menos, mas não fez um bom jogo. Eu acho que, para mim, esse jogo de hoje ele é muito mais comparável àquele jogo contra o Bahia, porque eu acho que o que a gente viu o Flamengo não fazer, aquela inoperância, aquela falta de desejo, de vontade e de gana que a gente viu contra o Bragantino, e sempre reforçando, como disse o Pedro, a diferença dos adversários é monstruosa hoje, né? O Bragantino é uma coisa, o Santos é outra, mas aí fica aquela coisa. Se você quiser olhar para quarta-feira, ok, houve até uma pequena evolução, porque jogando contra quem quer que fosse na quarta-feira, do jeito que o Flamengo jogou, ele não ia conseguir ter 67% de posse de bola. Podia jogar contra um time sub-20, um time de garoto, não ia conseguir. Contra o Santos ia. Mas eu acho que na quarta-feira... Não vamos esquecer que o Bragantino fez o seu melhor jogo em muito tempo. Exato, foi um baita jogo do Bragantino. Né? Porque foi um Flamengo no seu pior estado contra um time que tem o tipo de característica que, para a morosidade que o Flamengo apresentou, seria fatal. Né? E hoje... eu nem acho que, do ponto de vista técnico e tático, a atuação se assemelhou à de quarta-feira, quinta-feira. Mas a intensidade, assim, o ritmo foi parecido. A diferença é que o Santos tem um ritmo diferente do Bragantino. Se você tira o primeiro gol, você tira o primeiro gol do Flamengo, os 15, 20 minutos iniciais do Flamengo, início do jogo, o recorte do primeiro tempo, se você pega um Bragantino encaixado, ia fazer de novo. Ia fazer de novo o que fez. Porque é o que o Zupac falou. O primeiro chute foi o gol do Cebolinha, 21 minutos. Tem um encaixe. Era o Flamengo que não dava nada e o Red Bull que queria tudo. Hoje era o Flamengo que não dava nada, mas tinha um Santos também que não queria nada. Então, em algum momento, vai ter aquela confusão ali, quem vai, quem sobe, quem não sobe, e a bola vai sobrar pro Cebolinha. O Red Bull Bragantino não te daria essa bola. E você vinha mal, o Flamengo vinha mal. Os 20 minutos iniciais do Flamengo, para mim, em termos de comprometimento, entrega, intensidade ou passividade, como queiram chamar, lembra muito. Aí o desenho do jogo depois é um gol, aí o Santos tenta escapar, aí depois volta o Flamengo porque precisava... O Flamengo fica negociando muito pouco, uma vantagem mínima. Assim, é diferente pelos encaixes, mas eu acho que... É curioso como a gente está falando, né? Assim, rodada após rodada. Desde que o campeonato começou, a gente fala isso não é só em relação ao Flamengo, e acho que talvez seja um indício do equilíbrio do campeonato. Quantas vezes a gente senta nessa mesa e fala que o time, o que valeu
foi o placar. Isso, o que valeu foi o resultado. Ou seja, É times isso que que eu jogam quero mal lembrar. e vencem, É isso que times eu que quero jogam bem e perdem, isso tem acontecido demais. E talvez por isso a gente tenha hoje do 2º ao 8º colocado do campeonato. Esquece o Botafogo, né? Esquece não, a gente vai falar muito do Botafogo. Mas do 2º ao 8º colocado, a gente tem uma diferença de 3 pontos. Quer dizer, a tabela, você tirando o Botafogo, a tabela na parte de cima, completamente achatada, porque se ganha e perde, está até acontecendo independentemente das atuações de cada time. É um ganha e perde, quem joga mal ganha, quem joga bem perde. Isso tem acontecido o tempo todo. Né? Você citou o jogo contra... Desculpa, André, rapidinho. Você citou o jogo contra o Bahia, que foi um jogo que o Flamengo ganhou com dificuldades. Eu lembrei do jogo contra o Corinthians. Fazia tempo que o Corinthians não jogava nada, o Corinthians dificultou. Jogou melhor que o Flamengo. Jogou melhor, o Yuri Alberto, que acabou atrapalhando mais o Corinthians do que ajudando, e aquele gol do Léo Pereira machucado no final e o Flamengo ganha. Mas houve jogos como, por exemplo, Fluminense pela Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense. Jogou muito melhor Aquele no primeiro jogo foi o pra vencer. Flamengo do Sampaoli que o torcedor do Flamengo Foi o espera, mais ou não? até agora. Né? Mas quando o Flamengo fez aquela apresentação, embora não tenha ganhado o jogo, eu acho que todo mundo que acompanha futebol mais de perto disse, olha, esse é o time que o Sampaoli quer. Chega mais Foi o perto jogo do mais São Paulo, característico de São Paulo. E nunca mais Foi o primeiro do aconteceu mata-mata nada. contra o primeiro Fluminense. mata-mata 0 a 0. 0 a 0. E nunca mais aconteceu nada nem parecido. Tanto que Fabrício Bruno dá aquela declaração, não dá para fazer o jogo que a gente fez contra o Fluminense e 3 partidas de M depois. É isso. O que mostra que às vezes também o próprio grupo não entende o que está acontecendo. E essa declaração já foi faz tempo. Foi uma semana, 10 dias depois daquele jogo contra o Fluminense. Quando o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 0 no Maracanã, se não me engano, estávamos nós 4 aqui. O Abel não era isso? Sim. E a gente falou sobre o número de finalizações que o Flamengo permitiu ao Matheus Grêmio. Cunha foi melhor em campo. Exato. Falamos a respeito disso aqui. E falamos durante um bom tempo, aliás, porque foi um jogo estranho do ponto de vista, né, do desencaixe entre desempenho das duas equipes e o resultado. Ninguém colocou em questão a vitória do Flamengo. O que se falou foi a diferença de gols talvez tenha sido exagerada para o que o Grêmio mostrou. O Renato elogiou o time. E quando o Renato elogia o time, eu acho que a gente fala assim, ele não está errado, porque o Grêmio não fez um jogo ruim. E aquele jogo foi bom, né, André? Ao contrário do jogo de hoje. Exato. Sim. Os dois são jogos com muitos gols. E Mas acho que o jogo E é isso aí, galera. O Flamengo aí venceu por 3 a 2 fora de casa, numa partida bem ruim, mas trouxe os 3 pontos para o clube aí no Campeonato Brasileiro, que se encontra na 3ª posição. Isso mesmo. Deixa aqui nos comentários o que vocês têm achado aí do time do Flamengo, o que vocês acham que tem que melhorar, o que vocês acham que tá de errado. Deixa aí nos comentários. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos e também para ficar por dentro dos melhores cortes de programas esportivos que falam do Flamengo. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!